Agora a gente vai falar sobre o parâmetro dentro da dimensão cadastro. O que as equipes precisam também se atentar? Analisar o total de cadastros de usuários vinculados por equipe e verificar se estão acima do limite máximo do parâmetro. O que é o parâmetro? O parâmetro é a quantidade de pessoas cadastradas por equipe de saúde. Então, por exemplo, aqui na equipe de saúde da família 40 horas, nós temos esses parâmetros definidos pelo Ministério da Saúde de acordo com o porte populacional. Então, a gente tem um porte 1, que vai até 20 mil habitantes, o porte 2, que é acima de 20 mil até 50 mil, o porte 3, acima de 50 mil até 100 mil, e o porte 4, que é acima de 100 mil. Então, para um município que seja de porte populacional 1, que vai até 20 mil habitantes, o parâmetro por equipe saúde da família 40 horas seria 2 mil pessoas, tá? O que é o limite máximo do parâmetro? Limite máximo nada mais é que o parâmetro mais 50%, então seria 3 mil pessoas. Aqui nessa tabela, eu já resumi tanto os parâmetros para as equipes saúde da família, 40 horas, equipe AP, 20 horas, equipe AP, 30 horas, juntamente com o limite máximo delas, tá? E aí eu tenho que cada equipe de saúde, ela tem que observar, né, o total de cadastros vinculados a ela, se está acima do limite parâmetro. Por quê? A gente vai ver o porquê. Bom, em relação a esse parâmetro, existem 3 situações que podem acontecer em relação à base cadastral dessas equipes. A equipe possui menos. A primeira condição é essa, né? Que eu coloquei aqui, abaixo do parâmetro. A equipe possui menos pessoas cadastradas, vinculadas, em relação ao parâmetro estabelecido pelo Ministério da Saúde. Então, eu coloquei aqui um exemplo para ficar bem mais claro isso. No município de Lages, com seus 140 mil habitantes, e classificada como porte 4, funcionavam 37 equipes da Estratégia Saúde da Família, cada uma dedicada a cuidar de uma parte da população. Entre elas estava a equipe Mão Verde, reconhecida pelo vínculo próximo e pelo atendimento cuidadoso às famílias. Diferente das demais, a equipe Mão Verde tinha apenas 1.300 pessoas cadastradas. Esse número menor permitia acompanhar cada usuário com mais atenção, garantindo qualidade nos serviços prestados. No entanto, um novo desafio surgiu: alcançar os indicadores estabelecidos, já que o parâmetro esperado era de 3 mil pessoas cadastradas, muito acima da realidade daquela equipe. Então, a gente vai observar aqui, por exemplo, que essa equipe Mão Verde, era de 40 horas, né? Porte 4, né? Que era 140 mil habitantes desse município de Lages, e aí o parâmetro dela seria 3 mil pessoas, só que ela atende muito abaixo. Ela atende quantas pessoas? 1.300 pessoas cadastradas. E aí, né, em relação ao cálculo, quando a gente falar sobre o cálculo da dimensão cadastro, a gente vai ver que o denominador ele vai permanecer o mesmo, vai prevalecer o parâmetro definido pelo Ministério da Saúde, ou seja, vai continuar com o denominador os 3 mil, tá? Mas a gente vai ver como isso prejudica ela alcançar uma boa nota, tendo em vista que tem somente 1.300 pessoas cadastradas. Então, vai acontecer que, se você parar para pensar, tudo, né, os cidadãos cadastrados vai ficar muito menor do que a base dela de 3 mil pessoas. Então, ela vai ter um problema sério em relação à pontuação da dimensão cadastro, tá? A situação 2 é a seguinte: a população do município é abaixo do parâmetro. Então, observe, não é a quantidade de pessoas vinculadas, cadastradas,
que está abaixo do parâmetro, e sim a própria população do município já é abaixo do parâmetro. Então, vamos ver esse caso. No pequeno município de Boca do Mato, viviam cerca de 1.500 pessoas. Por seu tamanho, ele era classificado como porte 1. A regra dizia que cada equipe de saúde poderia acompanhar até 2.000 pessoas. Então, veja, ele só tinha 1.500 pessoas, então ele terminava ficando como porte 1. E no parâmetro do Ministério, uma equipe de saúde da família, ela acompanharia 2.000 pessoas. Mas em Boca do Mato havia apenas uma única equipe da estratégia saúde da família, uma única equipe para abraçar toda a população. E essa equipe tinha uma missão especial, cuidar de todos os moradores do município. Assim, como a população inteira cabia dentro de sua base de cadastro, o parâmetro de 2.000 pessoas foi ajustado para 1.500, refletindo exatamente o número de habitantes que dependiam dela para o cálculo do componente cadastro. Então, nesse caso, quando a população é abaixo do parâmetro, né, então a gente vai substituir o parâmetro definido pelo Ministério pelo número da população, tá? Da população estimada lá do IBGE. Agora a gente tem o terceiro caso, que é esse caso aqui que mais chama a atenção. A equipe possui mais pessoas cadastradas, vinculadas, em relação ao limite máximo do parâmetro. Então, note, a gente não está falando do parâmetro, a gente está falando em relação ao limite máximo do parâmetro. Era uma vez um município de Boa Água, que tinha cerca de 17.000 habitantes e era classificado como porte 1. Lá existia uma equipe da Estratégia Saúde da Família responsável por cuidar da comunidade. Por regra, cada equipe deveria acompanhar até 2.000 pessoas, podendo chegar no máximo a 3.000. Mas a equipe de Boa Água carregava um grande desafio. Já tinha mais de 4.000 pessoas cadastradas, muito além do limite recomendado. Então, nesse caso, o Ministério agora colocou uma espécie de punição, tá? Que é justamente essa. Quando uma equipe possui mais pessoas cadastradas em relação ao limite máximo do parâmetro, né, a equipe só poderá receber, no máximo, a classificação bom. Então, mesmo que ela tire uma pontuação ótima, ela só vai receber financeiramente como bom. Ela não vai receber o valor financeiro referente a ótimo, tá? E essa restrição é nova, não existia nem mesmo no antigo Previne, tá? E o Ministério colocou agora essa restrição nesse novo modelo. Bom, dessa forma, a gente conclui, então, a parte do parâmetro. No próximo vídeo, nós iremos falar sobre os cálculos, como se fazer o cálculo na dimensão cadastro. Então, espero até vocês, até o próximo vídeo.